Então, vamos lá, quinto ano. Faremos a correção agora das páginas 21 até a página 26. A Pro vai pedir para vocês abrirem aí o manual de vocês nessas páginas aí que a Pro falou. Então, vamos lá, ó. Aí na página 21, a primeira questão dizia assim: quando você precisa pesquisar um determinado assunto, de que forma você prefere encontrar a informação que busca? Aí tinha algumas alternativas aí, a resposta é pessoal, tá bom? Então, o que vocês marcaram aí está correto, tá? A questão 2 diz assim, que era para a gente observar um trecho de um dos textos apresentados à turma pela professora e depois responder as questões abaixo. A questão A, você acredita que a forma como esse texto apresenta as informações faz com que as pessoas se interessem em lê-lo? Por quê? A gente conversou, lembra? A Pro falou, né, sobre as letras, a forma que foi escrita, a imagem que tem. Então, com certeza, chama a atenção, sim, e as pessoas iam ter interesse de ler. Também é só mais para a gente conversar, tá? É uma resposta pessoal. Agora, a questão B diz assim: a partir desse fragmento, é possível afirmar que os textos que a professora apresentou são informativos, são normativos ou são narrativos? Isso mesmo, pessoal. São textos informativos. Então, põe o xizinho lá nos informativos. Agora, a gente vai lá para a página 24. Aí na página 24, a questão 1 diz assim: pela leitura dos textos, é possível notar que eles têm características que os diferem de outros gêneros textuais, como a notícia, o poema visual e a fábula. Leia as informações a seguir e pinte as opções que representam os elementos que compõem os infográficos da seção Hora da Leitura. Então, a Pro marcou aqui com um xizinho qual vocês deveriam pintar. Então, vocês só não vão pintar o primeiro quadrinho aí, que fala textos narrativo que apresenta histórias. Agora, o restante eu pinto tudo, tá bom? Agora, a questão número 2. Ao destacar palavras em diferentes partes dos textos, percebe-se que o objetivo é tornar o texto mais bonito ou chamar a atenção do leitor? Isso mesmo, pessoal, chamar a atenção do leitor. Xizinho lá, tá? Agora a questão 3. A turma notou que nos infográficos a parte verbal do texto não apresenta marcas da oralidade, como abreviações e gírias. Considerando a atividade 1, explique por que isso acontece. Pessoal, isso acontece porque eles são textos informativos voltados a um público amplo, ou seja, um público grande. Então, as pessoas precisam entender a real informação que está sendo dado ali no infográfico. Certo? Então, vamos lá para a página seguinte, página 25. Na página 25, a questão é, ó, Ita, que adora samba, gostou muito de aprender mais sobre esse estilo musical, pois ele não sabia que era possível falar sobre tantos temas relacionados ao universo do samba. A questão 1 diz assim: qual é o assunto principal do texto 1? Então, o assunto principal, né? O texto aí aborda a origem e a história do samba. Tá bom? A questão B, qual o tema é explorado no texto 2? O texto 2 explora os instrumentos utilizados no samba e mostra algumas curiosidades sobre esse estilo musical. Tá bom? Se não estiver exatamente do jeito que a Pro colocou, mas quis dizer a mesma coisa, tudo bem, pode deixar, tá? A questão 5. Apesar de ser um estilo musical brasileiro, Ita percebeu que o samba se originou a partir da cultura de outros povos. Releia o texto 1 e sublinhe o trecho que comprova essa afirmação. Então, vocês precisam sublinhar essa parte que a Pro colocou aqui, ó, lá no texto. Ele teve origem entre os escravos da Bahia por volta de 1960. Ui, a Pro deixou aqui juntinho, tá? Mas
não dá para arrumar agora, mas aqui tinha que ser separado. Ó, escravos da Bahia, tá bom? Aí vocês vão grifar lá no texto 1. Já a questão 6 diz assim: Marina ficou impressionada com o fato de, no passado, o samba ter sido proibido em nosso país. Ela soube que, por exemplo, o sambista João da Baiana, ao andar pelas ruas com seu pandeiro, foi preso várias vezes. Esse instrumento era frequentemente relacionado a um comportamento criminoso. A questão A era para vocês sublinharem lá no texto o trecho que indica que as pessoas não podiam cantar e nem dançar o samba. Aí a Pro registrou aqui também para vocês grifarem lá no texto. Ó. No passado, quem fosse pego dançando ou cantando samba, a Pro também escreveu, digitou aqui, ó. Não tem esse azinho aqui, tá? Samba, podia ser preso. Tá? Então, vocês vão grifar essa parte, sublinhar essa parte lá no texto. A questão B, o que essa proibição revela sobre a relação entre pessoas de diferentes etnias? Revela o grande preconceito que a sociedade tinha com as pessoas negras, o qual gerava desrespeito por sua cultura. A gente já havia aprendido isso, né? E o preconceito existe até hoje, se a gente for ver. Mas vamos lá para a questão da página 26 agora, a continuação da questão 6. A gente tem a resposta aí da atividade C. É uma atividade que é para vocês colocarem uma resposta pessoal também. A Pro até comentou com vocês, né, sobre o que a gente está vivendo hoje, porque aí fala sobre resiliência, que é a capacidade que uma pessoa tem de superar as adversidades ou as dificuldades e poder ainda seguir em frente. Hoje vivemos numa situação que passamos algumas dificuldades, né? E como enfrentamos, como as pessoas ao nosso redor enfrentam, foi isso que a gente conversou. Se quiser fazer um pequeno registro aí do lado, fique à vontade, vai ser interessante também, tá? Para depois a gente até poder relembrar. A questão 7, Anitta achou curiosa a seguinte frase presente no texto 1. O samba de raiz o samba de roda é a raiz do samba brasileiro. De acordo com o contexto em que a palavra em destaque foi usada, assinale a opção que representa seu sentido no texto. É um sentido original ou é um sentido figurado? Exatamente, é um sentido figurado. Faz o xizinho lá. Já a questão 8, ao ler o texto 2, Massaro percebeu que, apesar de o samba ter surgido na Bahia, foi em outro estado brasileiro que surgiu uma variação desse estilo musical. Releia o texto para descobrir qual estado é esse e pinte-o no mapa a seguir. Então, se vocês forem lá no texto, vocês vão perceber que foi no Rio de Janeiro. Então, eu tenho que pintar o mapa aí. No mapa é esse estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, tá ok, pessoal. Agora a Pro vai mostrar para vocês um vídeo que a Pro fez aqui, muito interessante. A Pro fez não, que a Pro pegou lá no Piaget, um vídeo falando sobre um informático, no Piaget mais digital. Vai ajudar vocês na hora da produção da nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, faremos um informático, né? Vocês produzirão, a gente vai dar o início lá no Autor é Você a um informático, então a um infográfico. Então a Pro vai passar para vocês já terem ideia de como vocês farão, tá bom? Vamos lá? O frevo surgiu em Pernambuco no século XIX, durante um carnaval.
Nesse estilo, a música e a dança se complementam. A música surgiu a partir da mistura de marchas, dobrados, machiches, quadrilhas, polcas e outros estilos. E a dança é composta por diversos tipos de passos, realizados com o uso de um guarda-chuva, símbolo do frevo. Uma das vertentes dessa manifestação cultural é o frevo de rua, que é marcado pelo uso de trompetes, saxofones e percussão. Símbolo da cultura pernambucana, o frevo foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil em 2007 e, em 2012, passou a integrar a lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco. Ao assistir a esse infográfico animado para preparar a apresentação do show de talentos, percebi que os infográficos são textos breves sobre determinados assuntos. Além disso, esses textos são dinâmicos e utilizam recursos verbais e não verbais para transmitir informações ao leitor. Além disso, nos infográficos, normalmente há destaques em palavras ou expressões para chamar a atenção do leitor. Depois de ler textos diversos e ver alguns vídeos, estou pronta para começar meu infográfico. Que tal você também pesquisar informações sobre o seu estilo musical preferido? Bom trabalho! É isso aí. Então, a próxima aula daremos início ao nosso infográfico, tá bom? Na próxima aula, sobre esse infográfico, a Pro vai explicar mais também, mas já fica aí o início dessa informação para vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.